Olá, caros colegas, bem-vindos. Espero que estejam todos bem desde os nossos encontros do ano passado. Continuamos com o projeto Odisseia e desta vez para terminar com o Odisseia 12. Iniciamos hoje uma série de webinars em que nós, os autores, vamos conversar com cientistas cuja área de trabalho se relaciona com os domínios das aprendizagens de Biologia de 12º. Hoje estamos em Coimbra, no Departamento de Ciências da Vida, com o professor João Ramalho. O professor João Ramalho tem um vasto currículo ligado à Biologia Reprodutiva e à Bioética. É doutorado em Biologia Celular pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, onde é professor catedrático do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia, lecionando Biologia do Desenvolvimento, Biomedicina e Biologia da Reprodução. Desenvolve investigação no CNC, Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, no grupo de Biologia da Reprodução e Células Estaminais que coordena atualmente. Obrigada, professor, por nos receber e por ter acedido a ter esta conversa connosco sobre procriação medicamente assistida. Ora, esse é o prazer é meu. Eu gosto sempre de falar com e para colegas que dão aulas no ensino secundário, que eu acho que é uma coisa muito importante. Obrigada. Ora, essa. Olha, começamos então mesmo por isso mesmo, pelo conceito de procriação medicamente assistida. Como é que o professor define ou como é que nós podemos definir? Acho que está no nome, não é? É todos os casos em que não há possibilidade de haver uma gravidez por algum motivo que pode ser biológico, pode ser social, há vários, aí podemos depois aprofundar. Mas é todas as tecnologias que se usam para tentar resolver casos de não procriação, essencialmente. E quais são as tecnologias que nós usamos mais em Portugal? Estamos ao mesmo nível dos outros países, professor? Não estamos muito melhores. Estamos melhores? Nós somos, acho que é bom também que as pessoas, por uma vez por todas, percebam que em Portugal se fazem coisas muito boas, em vários níveis, e esta área é uma das áreas mais em expansão. Aliás, nos últimos anos tem havido muito interesse por estrangeiros em virem para cá e instalarem-se cá, porque temos aqui, de facto, excelente know-how. E, portanto, acho que temos tudo para fazer coisas com alto nível de qualidade. Portanto, agora, há várias coisas, há coisas que são técnicas, não é? Sim. E, portanto, que a gente pode falar da biologia e tal, e depois há coisas que são sociais. Sim. E que não são propriamente da biologia, que são mais da ética e da lei, nomeadamente. Isso agora, também iremos falar mais à frente um bocadinho. Pronto, é natural. Mas a nível de todo o país, que o professor diz que estamos bem, estamos bem. Bem, vamos lá ver, há interioridade, há os problemas da interioridade e tal, claro. Mas também temos vários estrangeiros que vêm a Portugal fazer cá os seus tratamentos de vários países, de várias regiões. Quer dizer, há algum problema com listas de espera, mas isso, quer dizer, em alguns locais, em Coimbra não é esse o problema, mas noutros sítios é. Mas há muita oferta, há mesmo muita oferta, há uma área que está em expansão, franca expansão. E desenvolvemos todas as técnicas. Desenvolvemos todas as técnicas que legalmente se podem desenvolver. Ai que bom. É uma boa notícia. Nem toda a gente faz tudo, que eu também acho muito importante, quer dizer, há laboratórios, se me perguntar qual é o laboratório de especialidade em A, B ou C, sim. Podemos referir sempre, se nós não soubermos, sabemos quem faz e mandamos para outro sítio. Vamos continuar por aí mesmo. Então, quais são os passos que as pessoas que querem recorrer à procriação medicamente assistida têm que passar, professor? Basicamente, quer dizer, para já tem que o diagnóstico, a definição clássica de infertilidade é um ano de relações sexuais desprotegidas, frequentes, que é às vezes as pessoas não tal. E sem ocorrer gravidez. Depois as pessoas naturalmente vão ao seu médico de família, que geralmente os manda para um obstetra ginecologista, Serviço de Obstetrícia e Ginecologia, com a estudo da especialidade, no fundo, como em qualquer outra coisa. E depois aí faz-se, no caso do nosso Serviço de Medicina da Reprodução, tenta-se fazer o diagnóstico, dentro da medida do possível, tratando o casal como o doente não é nenhum deles, é o par. É o par, pois à partida não se sabe, não é? Não sabemos e, portanto, isto estamos a falar estritamente, naturalmente, mais uma vez, na definição clássica, casal heterossexual, porque depois agora há outras questões que se levantaram. Sim. Mas depois as pessoas fazem todos os testes que geralmente se fazem nestes casos. No caso dos homens, saber se produzem espermatozoides, se são em quantidade suficiente, se mexem, que é sempre mais fácil de fazer, não é? Pois. Nas mulheres... Então começa-se pelos homens? Não. É só nos homens que é mais fácil de fazer, porque é fácil recolher uma amostra de sêmen,
E depois ver se tem espermatozoides, se nadam, se não nadam, se comportam como a morfologia, tudo isso. Nas mulheres, os níveis hormonais, pode-se fazer uma ecografia para ver os folículos nos ovários, pode-se fazer eventualmente algum cariótipo, caso haja alguma questão, pode-se também ver o estado da parede uterina, o estado das trompas, várias coisas do aparelho reprodutor feminino, que é obviamente é uma análise mais complexa, porque não é só produzir os gametas, já produzem menos do que os homens. O controle hormonal feminino é muito complexo. E depois a parte da implantação. Da implantação, pois. Mas é tudo feito a nível hospitalar? Sim, geralmente. Ou em laboratórios de análise, há laboratórios que fazem análises de espermograma, os chamados espermograma, análise dos espermatozoides humanos. Isso é feito em qualquer laboratório de análises clínicas, faz isso. Ou se lhe pedirem análises de LH, FSH, a hormona antimuleriana, que é um marcador de reserva, chamada reserva ovárica. Ovárica, pois. Que é quantos ovócitos é que, teoricamente, a mulher terá para ovular no resto da sua vida. E, portanto, essas análises fazem-se no laboratório de análises clínicas normal, quer dizer, depende dos laboratórios, sei lá, mas há muitos laboratórios, não vou dizer nomes, já ia dizer nomes de laboratórios, há muitos laboratórios que fazem. Há muitos casais a recorrer aos tratamentos, professor. Passa a ideia de que a fertilidade tem vindo a diminuir nos últimos tempos. É correto isso? É correto, mas é preciso ver que são dois motivos. Um é um motivo social. Noutras gerações as pessoas tinham filhos antes dos 20, aos 20, aos 30 já tinham acabado com essa, ou ainda continuavam e tal. Agora, em muitos casos, devido a questões sociais, de bem-estar, de carreiras, de dinheiro, de disponibilidade financeira, essas questões foram... Há muitos fatores. Há muitos fatores sociais, o que eu estou a dizer, sociais. Sim, sociais. Qual é o problema disso? É que nos espermatozoides nota-se um decréscimo de qualidade ao longo da idade. No caso das mulheres, o problema é um bocadinho mais grave. Pois, temos o relógio biológico. Exatamente, porque a partir dos 35 anos, de facto, há um decréscimo. Isto é, quando estou sempre a dizer aos meus alunos, cuidado, isto é uma estatística. Não me venham, porque eles depois vêm sempre falar da tia deles, que engravidou sem problema nenhum aos 40 e tal. Aos 40, tá bem, sim. É um caso. Há casos. Há casos e casos. E, portanto, de facto, há um decréscimo bastante grande da qualidade ovocitária, que é visível, e, portanto, as mulheres aos 35 anos não têm os mesmos qualidade ovocitária, 35, 36, não têm o mesmo tipo de qualidade ovocitária que tinham quando tinham 20. Nós nascemos com todos os ovócitos que vamos ter na nossa vida, não é? Apesar de alguns artigos aqui há uns anos terem surgido o contrário, de facto não é verdade. É verdade isso que está a dizer, e se mantém-se. Daí, por exemplo, há neste momento um movimento de algumas mulheres que querem seguir carreira, portanto não querem adiar a sua maternidade, mas congelam oócitos ou congelam tecido ovárico para utilizarem os oócitos que elas tinham quando tinham 20 anos aos 30 e tais. Isso é o que nós dizemos a preservação da fertilidade, não é? Essa é a chamada preservação da fertilidade, social, ou seja, que não é por motivos médicos estritos. Geralmente a preservação da fertilidade feminina nestes casos é por mulheres que se vão submeter a tratamento oncológico. Pois isso, eu conheço alguns casos desses. Exatamente. Mas também pode ser para adiar a maternidade por causa da carreira, não é? Exatamente. Nós ouvimos falar já em empresas internacionais que até pagam isso, às funcionárias. Não vamos dizer nomes, mas sim há várias empresas que no pacote de recrutamento já têm todas essas possibilidades. O que eu acho é um avanço civilizacional. Se me tivesse dito há uns anos que isto ia acontecer, não acreditava. Mas há várias circunstâncias e depois há problemas ambientais também. Portanto, uma coisa que se fala muito agora é os chamados disruptores endócrinos, que são moléculas no meio ambiente que mimetizam a ação hormonal. E pensa-se que estarão associados a decréscimos de fertilidade que têm ocorrido em todo o mundo, na verdade. Isso é muito interessante. Pois, quer dizer, interessante é. Portanto, isto foi desde a Segunda Guerra Mundial. Geralmente seguem-se mais homens, não é por questão nenhuma, é que nos homens, mais uma vez, é muito mais fácil obter amostras. Geralmente, os países que estiveram pioneiros nisto, países da Escandinávia, que têm um consórcio, e depois, curiosamente, é a nível militar, quando as pessoas vão à inspeção. Os mancebos, como se dizia no meu tempo, não é? Fazem uma recolha de sêmen e tem-se visto que desde o final da Segunda Guerra Mundial até agora a qualidade do sêmen tem vindo a diminuir. Ou seja, há menos espermatozoides, são menos... E isto é em Israel, é na Suíça, é em África, é na Ásia, é na América Latina. Por todo o mundo. É por todo o mundo. Então, mas isso é só nos países ocidentais. Não é.
E, portanto, pensa-se que isso terá a ver, olha, o DDT, por exemplo, que foi proibido, vários pesticidas, os e as radiações dos aparelhos elétricos, eletrónicos. O problema disto o problema depois voltamos, são tudo correlações, não é? Pois. Porque é o que eu digo aos meus alunos, quando trabalhamos com humanos, não podemos, o ideal era dividir a turma ao meio, vocês tomam esta coisa tóxica, vocês não tomem, depois vejam o que é que acontece. Obviamente que isto não se pode fazer, não é? Não se pode fazer esse tipo de experiência. Pois, não se pode, temos que usar correlações e depois as correlações é sempre mais difícil Mas tal como em termos de tabaco, por exemplo, também já se sabia que se fazia isto. A indústria tabaqueira estava muito a par destas coisas há muitos anos. Como se sabe, em relação ao cancro do pulmão, não é só em relação ao cancro do pulmão. Esse foi só o mais óbvio. Eles sabiam muita coisa, nomeadamente aqueles anúncios nos maços de tabaco. Mas aí o fator económico também conta muito, não é? E eles desenvolvem muito mais isso. Não é só para dizer que isto não foi só o cancro do pulmão e tal. Esta infertilidade também já se sabia. E noutros, há coisas que nos alienam na alimentação, vários usos daqueles conservantes e tal, também têm esse efeito. Há muita coisa. Então, professor, estava aí a dizer, há um tempo viável em que as pessoas podem doar gametas. Sim, exatamente, precisamente de acordo com isto. Quer dizer, os Tem-se a ideia de que o homem pode doar gametas durante toda a sua vida, não é bem assim, não é? O homem pode se procriar toda a sua vida. Toda a sua vida. E há uma andropausa que não é a mesma coisa que a menopausa. A menopausa implica o fim da produção de gametas, não é? Feminino. É fisiológico, não? A andropausa também, mas é um menor nível de testosterona, geralmente, e menor produção de gametas com menos qualidade. Mas produz na mesma. Mas para doação, obviamente, que isso não é viável. E, portanto, procura-se, depende dos países, mas procura-se, de facto, que os dadores tenham as mulheres inferior a 35 anos. 35 anos, Os homens também, acho que aponta-se mais ou menos para a mesma idade, até aos 40. Até aos 40, pois eu li um artigo em Inglaterra que era até aos 40. Ouça, mas sabe que isso também tem a ver com a disponibilidade das pessoas. As pessoas gostariam de ter uma idade mais baixa, mas se não aparecerem dadores, aumenta um bocadinho. É sempre a mesma coisa. E aqui em Portugal há muita doação de gametas? Não há tanta como seria necessário, mas já começa a haver. É uma questão mais uma vez, isto não são questões técnicas, isto tecnicamente é muito simples, não é um processo complicado. Mas é uma questão de mentalização, sobretudo porque a doação de gametas em Portugal não vai ser anónima. Pois. Não é anónima. Mas as pessoas fazem de forma solidária com interesse económico? Não, o interesse económico não, porque em Portugal só se pode pagar o desconforto da pessoa. Enquanto noutros países há de facto, aliás, há catálogos na internet, se tiverem curiosidade podem pesquisar, em que se pode pesquisar e estão lá os preços, dependendo se a pessoa era isto ou era aquilo, ou é aquilo. Mas em Portugal a doação no sistema público, não estou a dizer que isto não possa acontecer de outras maneiras noutros sistemas, sabemos que há muito turismo reprodutivo também, que é outra coisa que se pode falar, porque mais uma vez, nós aqui temos um certo regime que é muito aberto, só falta regulamentar a estação de substituição, que ainda falta. No entanto, temos um regime que tem tudo. A Espanha, por exemplo, não tem estação de substituição. A França não tem nada disso. Outros países não têm doação de gametas. Nós somos, por isso é que estamos também tão à frente, se quiser. Mas tudo são questões sociais, não é? Questões éticas, questões legais e de sensibilização das pessoas, quer dizer, da própria ligação que a pessoa pode ter. Há casais que se recusam a usar a doação de gametas, porque, pronto, acham que querem uma criança biológica deles, não é? Um filho biológico. Isso é perfeitamente aceitável. E se uma pessoa pretender doar os gametas, onde é que se pode dirigir? Ao Banco Público de Gametas, que está é só pesquisar, está lá e pronto. E pode doar? Pode doar-nos na unidade mais perto de onde lhe dê mais jeito de doar. Geralmente, depois, cada centro tenta fazer as suas campanhas. Nós temos aqui, até temos uma aluna de mestrado a trabalhar a trabalhar na divulgação. Explicar às pessoas, temos também psicólogos a trabalhar connosco, porque às vezes nem médicos, nem biólogos são as melhores pessoas para explicar estas coisas e de falar com pessoas e saber como é que elas estão a reagir. Portanto, temos psicólogos a trabalhar nisto e depois cada centro também tenta, naturalmente, maximizar, já que há tanta falta, maximizar as doações no seu local. Pois. E como é que são recolhidos os oócitos, professor? É muito simples, quer dizer, geralmente pode-se fazer uma ligeira estimulação hormonal ou pode não se fazer, depende, há quem não goste de fazer. Aí depois é simplesmente por laparoscopia, com uma cirurgia super simples, com a mesma coisa que se faz agora para as apendicites e tal, que nem sequer é preciso fazer nenhuma incisão espetacular. É só chegar lá com ultrassons e picar os folículos e aspirar.
Os espermatozoides é mais fácil, mas pronto, não é mesmo difícil. sem fazer assim o tratamento hormonal, consegue-se assim recolher? Isso é uma discussão que geralmente faz tratamento hormonal por uma razão muito simples, para ter mais. Para ter mais, pois, para estarem mais folículos maduros, Pronto, não é? Mas também isto é uma observação, que por acaso é uma observação que já tínhamos empírica de há uns anos, que sempre que tínhamos muitos ócitos de uma doente normal, não é? Normal, que estava não para doação de gametas, eles eram de pior qualidade. E, portanto, agora está-se muito a tentar, até para evitar os chamados embriões excedentários, que é um problema, enfim, também vamos falar disso um bocadinho sério, mais. Que as pessoas preocupam-se muito. Portanto, por exemplo, só para lhe dar um exemplo, em Itália só se pode recolher um ovócito e fertilizar esse ovócito, e dar um embrião e transferir um embrião. Pronto. As leis variam de país para país. E, portanto, aqui a ideia é tentar ser ao ritmo natural e tentar evitar grandes estimulações, recolher um ósseo, só que para a doação, às vezes, de facto, é feita a estimulação. Na maior parte das vezes é feita a estimulação. E a nossa legislação, já que estava aí a falar de legislação, professora, a nossa legislação portuguesa está adequada a estes novos desafios que se lançam? Anabela, isso vai depender a quem perguntar, não é? Há pessoas que acham, eu quando comecei nisto, uma historiazinha muito curta, o professor Agostinho Almeida Santos, que foi a pessoa que me trouxe para o laboratório em 2000, quando eu vim dos Estados Unidos, e foi a pessoa quem eu consegui convencer que era bom ter biólogos a fazer investigação naquilo e contratá-los para depois para o laboratório. A maior parte das pessoas que trabalham no hospital foram meus alunos e em outros sítios também, em Lisboa. Primeiro Porto. não são médicos. Não são médicos e têm uma outra abordagem, não é? Científica, que eu acho que é muito e técnica, que eu acho que é muito interessante. Ele uma vez levou-me já estava a trabalhar com ele há algum tempo, e ele levou-me a uma conferência de obstetras, e eu pensar que os obstetras ginecologistas, toda a gente estava de acordo com a progressão medicamente assistida. Pois olha, eu fiz a minha bela apresentação sobre técnicas. Recebi uma data de apupos e perguntas absolutamente insultuosas de médicos daquela especialidade. Sim. Ok? E o professor Agostinho estava no fundo da sala, ria-se que nem um perdido. E depois veio ter comigo, está a ver. O meu amigo julga que isto está toda a gente de acordo e não sei o que. Não está. Quer dizer, isto depende de quem perguntar. Eu acho que a nossa lei. Nós temos um sistema legal em Portugal, eu acho que o sistema legal é muito bom. Depois não temos as condições para que as leis sejam implementadas como deve ser. A estação de substituição ainda está por regulamentar, há muita gente interessada. Assim que a lei foi aprovada, enfim, houve gente de Espanha, desde logo, por exemplo, que eles não têm. Vieram cá a Portugal. Acho que isto foi até em julho, em agosto estava aí uma data de gente. Eu falei que não estava cá ninguém, que ajudou a acalmar um bocado as hostes. Mas sim, eu acho que desde que seja tudo regulamentado e que haja acesso às coisas, que tem havido a montagem de muitos novos laboratórios em muitas zonas do país, até no interior. Isso é uma boa notícia. Quer dizer, acho que sim. Agora, se me perguntar, são todos iguais? Não, naturalmente que não. E as taxas de sucesso são à volta de 30%, 40%, quer dizer, há coisas que a gente ainda pode fazer para melhorar, não é? Quais são os fatores que estão ligados a essas taxas de sucesso ou de insucesso? Isso lá está, é o problema de fazer, entre aspas, experiências, no caso, uma ação médica, que não é a minha área, naturalmente, com pessoas que são diferentes, não é? Portanto, a gente com ratinhos faz as coisas e aquilo bate sempre tudo certo. E com as pessoas, de repente, uma pessoa não sabe mesmo o que é que acontece. Os espermatozoides nadam, temos embriões lindos, agora até temos umas incubadoras muito giras, com umas câmaras por fora, que dá para ver os embriões a desenvolverem-se ao longo, para escolher os melhores e tal, não sei o quê. Assim, temos imensa informação, e depois aqui às vezes não funciona. Portanto, ninguém sabe, claro que sabemos algumas coisas, já melhorámos, desde que começámos a trabalhar nisto, as taxas já chegaram aos 70%, quando antes eram nos 20 e poucos. Portanto, já estamos razoáveis, mas quer dizer, depois há outras coisas, as pessoas, nós podemos falar muitas coisas às pessoas, não é? Dizer, recomendar-lhes isto e aquilo e aquilo outro. Mas, quer dizer, não são ratos, quer dizer, a gente não pode, ratos a gente pode mudar-lhes a alimentação, pode pôr os ratos a exercitarem-se quando a gente quiser e andam nas rodinhas e não sei. As pessoas dizem que fizeram isto e fizeram aquilo. Às vezes a gente sabe que não fizeram. Pois. Porque por isto, ou porque dá muito trabalho, ou porque essa alimentação é muito cara e a pessoa não tem dinheiro para isso. Pronto, isto é muito fácil ver isto da perspectiva ideal. Certo. Aliás, parte do meu trabalho agora mais recente é até ir falar com as pessoas, com os grupos
de risco ou grupos interessados nestas áreas, mas que não têm propriamente grande poder económico, e tentar perceber como é que a gente pode ajustar isto de uma maneira, quer dizer, dizer às pessoas para comerem quinoa ou whatever, quer dizer, ou só biológico, que eu não sei o que é já agora, ou orgânico, mostrem-me um bife inorgânico e eu farto-me de rir. Mas, quer dizer, é difícil dizer isto às pessoas e depois as pessoas não têm, obviamente, têm condições financeiras para fazer, não é? Portanto, é preciso, isto é muito... A parte da medicina tem uma parte que é técnica, que eu acho que é muito importante. Sim. Mas depois há a parte social e a parte psicológica. E a parte psicológica e tudo isso. É preciso tudo acompanhar as pessoas, claro. É preciso estar tudo bem sincronizado, às vezes o casal não está sincronizado, Depois há um que deseja mais do que o outro, não é? Anabel, sabe tão bem como eu, quer dizer, há pessoas que querem ter filhos, não é por motivo profundo de ter filhos, é para resolver outros tipos de problemas. Sim, às vezes é. Pronto, isso também acontece, as nossas psicólogas são muito boas a detectar esse tipo de casos e até falar com as pessoas, a tentar perceber, porque, quer dizer, obviamente que nós servimos depois há questões sociais, quer dizer, diferentes tipos de grupos em Portugal uns acham normal ter filhos aos 18, 17, e há outros que acham que é normal só mais tarde, quer dizer, e portanto é preciso perceber que são diferentes tipos de pessoas, que não é um rebanho homogéneo de pessoas, não é? Acho que isso é super importante, é 90% do nosso trabalho, o resto é uns genes, uns testes, umas coisas e tal, mas acho que a maior parte essa parte é mais fácil para quem é cientista. Claro, é para isso que nós somos treinados. Pois. Agora, explicar às pessoas, mesmo fazer o aconselhamento, pois isso é outra questão, o aconselhamento genético, se há uma mutação qualquer que pode, enfim, dificultar o processo, geralmente isso é feito também por especialistas na área da genética, já do aconselhamento genético também. E a parte ética, professor, do diagnóstico pré-genético? Pré-implantatório? Para a implantação, pois, mais uma vez, isto tudo depende da sua posição perante o embrião, não é? Por exemplo, em certas regimes, nomeadamente estritamente o catolicismo estrito, não é? A partir do momento em que o espermatozoide entra no ovócito, acabou. É um ser humano, tão igual como você, como eu, como qualquer pessoa. E, portanto, fazer qualquer coisa àquela estrutura, que para mim, sinceramente, não é um ser humano, mas isso é a minha opinião pessoal, naturalmente, é tão mau como fazer torturas ou coisas do género. Tá? Noutros contextos, o embrião só se torna verdadeiramente uma estrutura digna de, enfim, é sempre digna de respeito e tal, mas só se transforma numa coisa verdadeiramente, viva um ser humano, quando é da implantação. Curiosamente, isto é muito curioso, porque temos as 3 grandes religiões monoteístas, não é? Todas com uma base mais ou menos comum. Enquanto o catolicismo tem esta posição que eu acabei de referir, quer a religião mais antiga, o judaísmo, quer a mais recente, o Islão, não é? Tem a posição de que é só após a implantação. Não sabia dessa diferença. Qual é a questão aqui? É que depois, o diagnóstico pré-implantatório, por exemplo, há doenças que a gente dá em biologia, a doença Tay-Sachs, por exemplo, dos judeus Ashkenazi. Em Israel foi eliminada. A beta-talassémia, também muito comum em populações judias, foi eliminada, obrigando, entre aspas, as pessoas que tinham a mutação a fazerem procriação medicamente assistida, para selecionarem os embriões que não são pessoas, para aquela que no catolicismo seria aqui, não são, e puderam eliminar os embriões com mutação. Puderam eliminar as mutações. Isto foi feito por judeus ortodoxos, do mais ortodoxo que possa pensar. Ou, já agora, outro exemplo, que se calhar é só para dar um exemplo da diferença com as leis. Um dos grandes problemas da guerra da Ucrânia, por exemplo, não sei se têm noção disso, é a quantidade de gestantes de substituição que estavam lá. Estavam lá, sim, isso até apareceu na comunicação social, falou-se muito que os meninos depois ficaram lá abandonados. Não, depois há outras questões. Sem os pais biológicos. Algumas mulheres da Ucrânia vieram para a França, por exemplo. França não tem estação de substituição. Não é, aqueles contratos que se assinam não são válidos. As crianças são das mães. Automaticamente. E, portanto, as crianças que nasceram em França já não puderam ser entregues. Ou agora estão num grande imbróglio judicial para ver como é que isto se resolve. Portanto, isto tem tudo a ver. As técnicas são as mesmas. Isto não era possível de fazer na Alemanha, não era possível de fazer em Itália, não era possível de fazer em Espanha. Era possível de fazer na Ucrânia, aparentemente. Pronto. Agora criam-se estes problemas todos, não é? Pois.
E cá em Portugal, como é que está a gestação de substituição? Falta regulamentar a lei. Falta regulamentar, Falta não é? regulamentar a lei. Ainda no outro dia o presidente da SPMR, a Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, falou nisso, que de facto há muito interesse, mas sem regulamentação ninguém vai fazer, não é? Porque arrisca-se a correr mal, não é? A correr mal do ponto de vista legal, não é? Pode ser gestante de substituição de familiar, não é, professora? Mas assim, de pessoa desconhecida... Falta regulamentar. Lá está, pois, falta lá regulamentar está. exatamente então, este tipo a nossa lei ainda tem assim umas lacunas. Pois é, não, tem, mas quer dizer, como digo, o interesse na estação de substituição de pessoas que querem adquirir, que querem instalar-se aqui em Portugal, da Alemanha, de França, de Espanha, é imenso. As pessoas não têm noção. A quantidade de gente que quer vir, porque depois também temos gente muito bem formada. Eu própria não tinha essa noção. E os problemas éticos que se levantam, professor, para além da gestação de substituição, por exemplo, depois, quem é que fica dono dos embriões que ficam congelados? Pois, esse é um problema semelhante ao problema como é que se diz isso? Da tutela das crianças nos divórcios, não é? Ou isto está muito bem definido. Agora que os problemas têm acontecido, eu presumo, estou eu a presumir, porque não... Que estas coisas têm que ser discutidas à partida e tem que ficar tudo escrito. Agora é possível fazer várias coisas e tal, por exemplo, usar gametas até de pessoas falecidas, que estão criopreservados e tal. Depende do caso. O caso dos embriões é um bocado complicado, de facto, porque são de quem, de facto? Pois. E nós estamos sempre a ler problemas relacionados com essa partilha. Mas eu percebo o interesse das pessoas nisto, mas quer dizer, com o devido respeito, são questões minoritárias, quer dizer, são aqueles exemplos que se dá sempre jeito de discutir mas que não são. Eu lembro-me que quando eu fui para os Estados Unidos em 97, as pessoas falavam muito que tinha nascido a ovelha Dolly, não é? Pois. E as pessoas falavam, isto é clonagem humana, não sei o quê. Tem visto notícias sobre clonagem humana? Não. Pois não, quer dizer, as pessoas andaram a discutir aquilo, feitos tontos, com o devido respeito. Porque, eu disse logo, isto vai ser quase impossível, vai ser muito difícil de fazer, não quer dizer impossível, mas como técnica de rotina, que é que as pessoas querem, não é? Isto as pessoas, mesmo as pessoas com dinheiro para fazer uma clonagem e tal, só metem lá o dinheiro se isto tiver uma taxa de sucesso razoável, não é? Claro. Agora, em cães e gatos, já se pode fazer com animais de estimação. Agora, em humanos, é muito difícil porque não se tem oócitos. Portanto, há muitas coisas difíceis de fazer. E qual é a viabilidade da preservação dos gametas e dos embriões, professor? É outra excelente pergunta à qual vamos respondendo à medida que vamos indo. Porque é assim... Há diferenças a nível de gametas e de embriões? Há alguma perda... Desde que as condições de congelamento estejam mantidas, ou com o azoto líquido, com a temperatura adequada, às vezes há flutuações na corrente elétrica ou nos níveis de azoto por algum motivo ou qualquer coisa que causa alguns problemas. Mas, teoricamente, isto é indefinido. Só que isto não é uma experiência que a gente seja programada para se fazer. Vai-se fazendo à medida que se vai, por exemplo, descongelando embriões para implantações, para a adoção de embriões, também existe isso, não é? Que é outro movimento que existe também noutros países, que é para não destruir embriões, adotam-se os embriões e, portanto, fornecem-se embriões a casais. A casais que queiram ter filhos. Que queiram adotar os embriões. Geralmente procuram-se embriões com as mesmas características semelhantes, de pais com características semelhantes, o que às vezes também já houve erros também desse ponto de vista. Porque os embriões não dá para ver nada, não é? Mas, por exemplo... Aqui há tempos tem-se visto em ratos que ao fim de 20 anos já há alguns problemas. Mas isto é em ratos, não é? Em pessoas a gente não sabe. Ocorrem mutações. Sobretudo perde-se viabilidade. Perde-se a viabilidade. E quando se descongela já o embrião não se divide tão bem e de facto podem ocorrer aneuploidias. Aneuploidias, sim. Sobretudo. Sim. Não tanto mutações, mas alterações a nível dos cromossomos. A nível dos cromossomos. Há mais aneuploidias, isto já foi mostrado em alguns animais de laboratório, que isso é de facto verdade. Agora, em humanos, é sempre aquela história. Nós só sabemos isso quando é preciso. Pois. Não é? E, portanto, é isto. Mas tem-se usado embriões com quantos anos que estão criopreservados? Aqui em Portugal não lhe sei dizer, mas noutros países sim, com cerca de 10 anos. 10 anos, sim, pois. Mais ou menos. 10, acho que mais sabe que alguns destes... um número razoável. Já é um número bastante razoável. Isto começou quando houve um grande movimento porque os laboratórios também produziam embriões, não é? E depois às vezes os casais ou não os querem, pois. ou já não precisam deles. Pois. E portanto,
mantê-los custa dinheiro, os casais obviamente não estão interessados e, portanto, os laboratórios iam destruí-los. E como iam destruí-los, começaram os movimentos no sentido de adotar embriões e não sei o quê. Em Portugal não creio que isso se faça, noutros países faz-se. Em Portugal fazem essas técnicas, enfim, razoavelmente mais, tenta-se reduzir o número de embriões formados, isso toda a gente está a tentar fazer isso, evitar ao máximo o estimulamento hormonal da mulher, utilizar o ciclo natural se possível. Então é só normalmente um embrião que é... Tenta-se caminhar nesse sentido. Agora, isso também depende. Se você for a um privado e pagar uma quantia razoável e tem uma expectativa que se calhar não tem no serviço público, não é? Pois. E, portanto, nesse caso, se calhar vai ter uma estimulação hormonal e vai ter muitos embriões e não sei o quê, porque o clínico também não vai querer correr riscos, não é? Que não tem que correr. Em alguns países, tem que fazer. Já ficam ali os embriões para uma só pode haver dois embriões e tal, e portanto não vai passar muito ali. Mas isso é da lei, italiana, nomeadamente. Noutros países é diferente, quer dizer, tudo depende da estrutura do país e até pode não ser do país. Por exemplo, em Espanha há algumas diferenças regionais com as autonomias regionais. Há coisas que se podem fazer na Catalunha que na Galiza não dá, por exemplo. Portanto, mas pronto, e depois há países que usam diferentes tipos de abordagens, mesmo do ponto de vista técnico. Nós somos mais, em Portugal, geralmente, gostamos de fazer as coisas, primeiro experimentar o mais simples e depois de ir a uma coisa mais invasiva. Sermos mais cautelosos. Sim. Por exemplo, experimentar primeiro a fertilização in vitro. É isso. Os oócitos com os espermatozoides numa caixinha de PET e ver se resultam embriões. E depois, se não resultar, passamos para a injeção intracitoplasmática do espermatozoide. Isso é assim. O ICSI. Pronto, exatamente. Há sítios onde, e há laboratórios aqui em Portugal, né, e há outros sítios, nomeadamente, olha, um sítio agora que está muito na moda aqui em Portugal, porque está lá um famoso português, na zona do Golfo Pérsico, na Arábia Saudita, nomeadamente, só se faz ICSI, não se faz outra coisa. E eles têm também um grande... É mais caro fazer ICSI do que fazer FIV? É mais invasivo, um bocadinho mais invasivo, porque, enfim, tem que se injetar o espermatozoide no ósseo, tem que ser um sistema de micromanipulação, que é mais caro que o sistema mas todos os laboratórios têm geralmente isso já. Mas, sobretudo, a questão é que também dá psicologicamente dá algum conforto, porque, repare, se você mete um espermatozoide dentro do ovócito, as suas taxas de fertilização são de 100%. Só pode, não é? Pois. Então está lá dentro. Já está lá dentro. Só pode. Portanto, agora, isso não quer dizer, portanto, pode pôr um belo número 100%. Mas não quer dizer que o embrião se vai desenvolver, não é? E depois o embrião também pode ser rejeitado, não é? Pode não acontecer nada, o embrião pode não se desenvolver, pode não se implantar. Há muitas coisas que podem acontecer. Mas, sobretudo, pelo menos a parte a lógica que os meus colegas dizem, pelo menos a parte da fertilização, do contacto, essa parte está garantida. Está garantida, pois. Que a gente salta esse passo. E daí, esses países que têm mais poder económico passam logo para essa técnica. Porque dá logo 100% dá logo, sucesso. pelo menos uma coisa é 100%. Aliás, fui fazer um curso, foi um dos cursos mais avançados, mais engraçados que eu fiz, antes da pandemia, foi na Jordânia. Estavam lá pessoas, estava a decorrer a guerra no Iémen, portanto estavam lá iemenitas, sírios, vários países, além dos jordanos e sauditas. E eles ficaram muito espantados quando nós fizemos fertilização in vitro com ouriços do mar, que é a fertilização externa, que é fácil de ver. E eles ficaram muito admirados porque é que a gente não injetava os espermatozoides nos ovócitos, porque era isso que eles faziam. Pois. E a certa altura... Então já é obsoleta para eles, a FIV já é obsoleta. O que eu acho que não devia ser, porque filtra alguns problemas. Se não é necessário utilizar-se, não devia ser... É um bocado como as cesarianas, não é? Que também às vezes são utilizadas a despropósito. A despropósito, sim. Como sabemos, e se formos ver, por exemplo, no privado e no público, há diferenças também muito grandes nessa área. E está tudo relacionado, são todos temas muito parecidos, não é? Interessante, muito interessante. Então, isto é super interessante. Super interessante. Mas há coisas mais interessantes, convenhamos. Pois, mas é interessante. O professor acha que a abordagem pedagógica que nós fazemos a este assunto é adequada para os alunos do 12º ano ou achava que deveria haver mais algo do que aquilo que nós falamos? Olha, eu acho que esta área pronto, não é por nada, eu acho que é muito interessante por uma razão muito simples. Tem a parte da meiose, pois. Produção de gametas. Tem a parte
que eles já aprenderam no 11º ano. Mas está tudo ligado, não é? Sim, sim. O problema do pessoal é que não podes achar que aprendeu uma coisa e que agora já se esqueceu dessa coisa e não precisa disso para nunca mais. Mas acontece muitas vezes. Sério, não me diga. Na universidade eu tenho que dizer, pois ouvimos falar disso, só por saber, não é ouvir falar disto, vocês têm de saber isto. Eu não vou estar a ensinar outra vez gene, RNA, proteína, claro, quer dizer, claro. por amor de Deus. Mas pronto. Mas eles chegam ao 12º já se esqueceram um bocado. A sério, não me diga. Das etapas da meiose. Mas eu acho que, ou seja, tem uma parte de que permite abordar mecanismos de contacto, sei lá, causas de infertilidade mais científicas, por exemplo, proteínas que estão descobertas no espermatozoide e no ovócito, que se não estiverem lá não há fertilização. Permite explicar casos de infertilidade que perfeitamente bem definidos, quer dizer, há casos que a gente não sabe, a chamada infertilidade idiopática. Sim, idiopática. Que é a volta de 30 e tal por cento de todos os casos. Mas há casos concretos que a gente pode explicar. Esta proteína não está lá, isto não faz isto, pronto. Mas depois tem toda a parte translacional, que eu acho muito importante também, que as pessoas aprendem biologia, mas às vezes não sabem para que isto serve. E esta parte tem uma aplicação óbvia. Exatamente. E as pessoas podem perceber várias coisas sobre... E depois leva a discussões como a que tivemos a ter agora, que foi, como reparou, 90% sobre ética. Pois foi. E não foi nada sobre... Porque, ouça, as técnicas são simples, são relativamente simples, ou as técnicas de análise são mais complexas, sei lá, nós fazemos muita sequenciação, fazemos muita proteómica à procura de proteínas que faltam nos espermatozoides para sabermos que se podemos diagnosticar. Medimos a atividade dos espermatozoides, a atividade das mitocôndrias, a atividade da cauda, a atividade das enzimas dos espermatozoides, dos oócitos também. Estudos genéticos. Fazemos montes de estudos genéticos. Agora temos um sobre... Pesquisam alguns genes em especial, professor? Não, nós o que fazemos é pesquisar fenómenos, como, sei lá, o síndrome do ovário poliquístico, por exemplo. Sim. E depois procuramos variantes na população. Temos agora um artigo submetido à publicação de variações genéticas na população portuguesa que podem predispor para isso. E, portanto, também podemos fazer algum aconselhamento genético a pessoas que tragam aquelas tipos de mutações. Os ovários poliquísticos estão relacionados também com as doenças autoimunes, não? Então, sim, senhor. Pronto. Geralmente não é um bicho de 7 cabeças, geralmente é mais um problema de bem-estar das pessoas, não é? Mas também às vezes pode, em alguns casos, pode ter outros tipos de complicações, não é? E isso, o ovário poliquístico e a endometriose dá logo 100% de infertilidade, professor? Não. O ovário poliquístico não. É só preciso ter algum cuidado com as estimulações, lá está, com as estimulações para evitar que a formação com a recolha do ósseo e tal. A endometriose, esse é um dos assuntos que está a ser investigado em grande pormenor agora, a tentar obter, enfim, alguma solução para isso, porque de facto é uma coisa muito difícil de debelar. Pois. Mas quer dizer, é como tudo, aliás, Mas agora já é diagnosticada muito cedo. Eu tenho uma aluna este ano no 12º que já foi diagnosticada com endometriose. Sim, isso é outra coisa que tem aparecido nos últimos anos. Eu tenho alunas que vêm falar comigo precisamente porque ou têm ovários poliquísticos, ou têm endometriose, ou têm outros tipos de coisas que, quer dizer, nunca se pensaria nisto. E essa é outra parte interessante. Quando eu era jovem nunca se pensava nisto. É alertar as pessoas, porque de facto, com alterações sociais que as pessoas estão a ter, não é? De adiarem a maternidade ou a paternidade, de facto isso pode ter algumas consequências. E é bom as pessoas estarem informadas disso e tomarem medidas se assim entenderem, não é? Claro. Recorrer assim às técnicas de procriação. É como tudo, não é? Quer dizer, eu também já falei aqui à Anabela, quer dizer, contámos há bocadinho, também tivemos já casos aqui no laboratório de indivíduos que são do sexo feminino, não é? Mas que são cromossomicamente XY, e de facto também é um desafio muito interessante e difícil, não é? Tem um fenótipo feminino, professor? Muito parecido. Aliás, alguns foram top models. Ou são top models, porque geralmente são muitos guias elegantes. Como é que isso se explica? Têm resistência a androgénios, ou chamada resistência a androgénios, ou a não produção de dihidrotestosterona. A testosterona é responsável pela formação do testículo e tal, mas tem que ser convertida em dihidrotestosterona para se formar o pénis, os testículos descerem e formar toda porque vem tudo do mesmo sítio. Pois bem. A costura no pénis e nos testículos basicamente são os lábios da vagina. Os lábios da vagina, claro. São tudo, é formado do mesmo, o clitóris é a glande do pénis, portanto, tudo isto vem do mesmo sítio.
E, portanto, geralmente, até como eu digo, o Dr. House, as séries de Anatomia de Grey, todas as séries médicas, mais tarde ou mais cedo têm sempre um caso destes que depois tem que se explicar, não é? Às pessoas o que é e tal. Porque, e conseguem depois ter filhos, essas pessoas? Não, essas pessoas não conseguem ter filhos. Pois portanto, mais uma vez, 10% disto é genética, é gametas, é proteínas, é enzimas, é a ativação do desenvolvimento, é ondas de cálcio, é o que quiser. Sim. É reconhecimento de trofoblasto, a parede uterina, a implantação, é metaloproteases que digerem a parede do útero para lá entrar o embrião, não sei o quê. Para lá entrar. 10% é isto. Sim. Os outros 90% são pessoas. São pessoas, pois. Pronto. Que eu acho que é a parte fascinante desta questão toda. Claro. Olha, professor. Isto é a propósito, antes que diga, o disclaimer, tudo o que eu aqui disse é estritamente a minha opinião. Se entrevistassem outras 10 pessoas nesta área, diziam coisas completamente diferentes e diziam que eu era, se calhar, que eu não estava bom da cabeça em alguns casos. As pessoas discordam umas das outras, mas agora, do ponto de vista técnico, não há nada a dizer, é uma área... É uma área, nós, por exemplo, na parte da precisão de fertilidade, nós somos o centro de referência aqui em Coimbra, mas quando me disseram, vamos montar isto, não vamos montar nós sozinhos em reinventar a roda. Fomos à Dinamarca, fomos à Bélgica, fomos aos Estados Unidos e temos agora um consórcio internacional para discutir estas questões. Claro. Que eu acho que isso também é muito importante, já que somos um mundo globalizado, ao menos aproveitemos isto. Não é? E aprende-se com os outros, completamente. Tanto com a sabedoria como com os erros. Com os erros, é o que eu digo. Por isso é que eu digo aos meus alunos, explorem tudo, Claro. vão perceber coisas que gostariam de fazer e vão perceber coisas que não gostariam de fazer. E é tão importante uma coisa como a outra. Ficamos por aqui. Resta-me agradecer ao professor João Ramalho por ter participado connosco neste webinar. Parece.